Nós sempre nos alegramos quando Deus nos concede, Ele sempre tem nos concedido o privilégio de, vindo à casa de Deus, à Igreja de Cristo Jesus, a coluna e firmeza da verdade. É um tempo que não é nosso, é um tempo que nós nos apresentamos para cultuar, para honrar e glorificar o Senhor, o Deus bendito. Tem um versículo na Bíblia que traz muito conforto ao nosso coração, principalmente no que se refere à obra redentora salvadora do Senhor Jesus Cristo, no fato de Cristo ser o nosso sacerdote eternamente. E a Bíblia apresenta ele não segundo a ordem sacerdotal vinda da descendência de Arão, não, nem da descendência de Arão, da tribo de Levi, e muito menos de Arão, é de Melquisedeque, um homem que aparece na Bíblia sem que tenhamos nenhuma noção da genealogia deste homem, Melquisedeque. E a Bíblia nos diz lá no capítulo 7 de Hebreus, o sacerdote de Jesus, a semelhança ao de Melquisedeque. E a Bíblia diz, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, porque os sacerdotes da antiga aliança, quando entravam uma vez por ano, o sumo sacerdote uma vez por ano, no lugar santíssimo, ele oferecia sacrifício por seus próprios pecados, porque era também pecador, e pelos pecados do povo. Isso fazia constantemente. Quando morriam, levantava-se outro sumo sacerdote. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, Hebreus 7, 23, e na verdade aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, falando de Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, olha a conclusão que ele vai fazer no versículo 25. Pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separar os pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus pode salvar perfeitamente. O nome acima de todo nome, e nenhum outro nome a salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12, e Hebreus diz, portanto, ele pode salvar perfeitamente. Uma salvação total, completa. É o bendito e eterno Salvador. Assim como há um só Deus, há também um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Deus Filho, que se fez Filho do homem, para que através dele pudéssemos sermos filhos, filhas do Deus bendito. Amém? Então, o caminho é Jesus, a vida é Jesus e a verdade é Jesus. Tudo quanto nós necessitamos encontra-se em Cristo. Quem devemos seguir? Jesus Cristo. Amém? Estou seguindo a Jesus Cristo. Ele é o caminho. Não é um caminho, é o caminho. Artigo definido. Muito bem, alguns instantes para você se preparar, e também o pessoal da transmissão. Bom é estar onde nós estamos, né? Já tendo participado do momento do louvor. Você viu como a Esther está sempre usando a voz dela para louvar e bendizer o Senhor, dando o melhor. Ela tem feito estudos
não é? Está fazendo estudos, desenvolvendo-se cada vez mais. E é um instrumento para a glória e honra do Senhor. Nós estamos indo hoje para a mensagem de número 28, no texto falando sobre a igreja dos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, abra sua Bíblia lá. Antes de segunda aos Tessalonicenses, temos primeira aos Tessalonicenses. O português exige uma articulação imensa, né? Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 20. Não apenas sermos evangelizadores, evangelistas, proclamadores do Evangelho, mas também discipuladores, discipulando, instruindo, levando o conhecimento às pessoas que alcançamos para Cristo, a ponto de trabalhar com essas pessoas o seu desenvolvimento espiritual, até que ela venha crescer espiritualmente e ter a condição também de exercer, praticar com outros aquilo que ela também recebeu de cuidado, de auxílio, de instrução da palavra de Deus. Coloquemos-nos em pé alguns instantes para lermos o texto, logo em seguida orarmos. Nós estamos lendo a terceira divisão do texto do capítulo 2, dentro dos conceitos bíblicos do ministério de Paulo. Por isso, estão lá comigo? Também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás lo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Vamos orar nesse momento. Deus abençoe a leitura da palavra aos nossos corações. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque o seu pensamento no trono celestial do Deus bendito. Obrigado, Deus Altíssimo. Temos aberto a Tua palavra e através da palavra do Senhor, essa coletânea de livros que chamamos de Bíblia, é através dessa palavra que o Senhor fala conosco, que chega aos nossos corações a comunicação do Deus vivo e verdadeiro, que nos conhece
e também trata conosco pela palavra. Tudo quanto é necessário, importante, indispensável da parte do Senhor, na obra do Santo Espírito, acontece quando a palavra é lida, estudada, meditada, memorizada e aplicada em nossas vidas. Nos dê, ó Deus, o desejo de recebermos e obedecermos a palavra do Senhor. Não na nossa força humana, mas na obra do Santo Espírito. Capacita-nos, ó Deus, com aquela capacidade que vem do Senhor. Pai bendito, impressiona o nosso coração no tocante à obra redentora, salvadora do Senhor Jesus, o Evangelho, a mensagem de boas novas, que um dia foi anunciada, pregada por Paulo, Silvano e Timóteo, naqueles abençoados dias que o Senhor lhes concedera, estando em Tessalônica. E muitos se apegaram a Paulo e Silvano, uma multidão de gregos que tão somente eram religiosos e desconhecedores da obra redentora do Senhor Jesus, tiveram conhecimento através da exposição e demonstração feita por Paulo. Pai, oramos pela obra salvadora do Senhor nessa noite, tanto conosco aqui, com aqueles que acompanham pela transmissão e com todas as igrejas agora congregadas e a Tua palavra sendo pregada. Abençoa, Deus, o mensageiro, a mensagem e os ouvintes. Oramos no nome de Jesus. Amém. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo é alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? É interessante como Paulo acentua, destaca para a igreja de Tessalônica, para os convertidos tessalonicenses, sobre Jesus e sua vinda. Não apenas o Jesus que é o bendito e eterno Salvador, mas o Jesus que breve virá. Hebreus 10:38, ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Pois bem, nós estamos em 2024. Você fala, é verdade, Jesus breve virá. Está próxima a vinda de Cristo. Mas Paulo, nos seus dias, já almejava isso, já ensinava isso com os tessalonicenses. Em cada final de capítulo aqui da primeira carta, principalmente, termina com uma promessa da vinda do Salvador, o Senhor Jesus. E ele olhando para aquele grupo, aquela igreja, que Deus havia usado ele, Silvano e Timóteo, para serem os porta-vozes da mensagem mais urgente, mais importante, que é proclamada, anunciada no planeta Terra. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a mensagem do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. Uma mensagem com uma boa notícia.
que, de acordo com o próprio Senhor Jesus Cristo, deve ser pregado, ou deveria ser pregado, começando por Jerusalém, Samaria, e indo de um lugar a outro, até aos confins da terra. E quando esse evangelho for pregado, e está sendo pregado, quando encerrar-se o tempo cumprir-se e vier então a plenitude, o tempo completo dos gentios, porque Deus trabalha com precisão de tempo. Tanto é que a Bíblia fala em consumação dos séculos. Deus trabalha com precisão de tempo. Ele é um Deus de ordem, decência, de tudo quanto é louvável. Você viu que os pensamentos dele são grandes, a soma deles, que não se podem contar. Ele mesmo menciona sobre isso para Davi na palavra dele. Então Paulo, olhando para os Tessalonicenses, que vieram ao conhecimento do Evangelho, e no versículo 13, eles receberam, acolheram a palavra de Deus. Eu disse a semana passada que seguir Cristo é um caminho áspero e coberto de espinhos, não é uma vida fácil, é uma vida de renúncia, de abnegação, de mudança, de transformação, e também estamos sujeitos à perseguição, porque, por incrível que pareça, dão-se muito mais valor a um decreto humano ou uma lei humana do que a lei de Deus. Não, essa aí está no terreno da especulação, não temos certeza sobre ela. Bíblia é uma questão de homens, escrita por homens. É verdade, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Amém? Homens usados por Deus. E Paulo, no versículo 13, ele destaca que os Tessalonicenses, no que eu falei para você na apresentação da mensagem, a palavra da pregação, a palavra que ouvistes vindo de Deus, ou a palavra da pregação como está no texto, ou a mensagem de Deus. Uma mensagem foi apresentada. Nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2, quando nós estudamos sobre a pregação de Paulo, não a praticidade, mas a pregação de Paulo, essa mensagem do Evangelho, nós apresentamos como uma mensagem evangelística, pregou o Evangelho. Essa mensagem foi uma mensagem pura, porque a palavra de Deus é pura, refinada como prata, e foi uma mensagem inflexível, porque os pregadores, os anunciadores foram pessoas aprovadas e provadas por Deus, quando ali estavam pregando algo tudo na medida, na maneira como Deus desejava que fosse, aconteceu. Porque Deus tem o controle sobre todas as coisas, e a obra do Espírito Santo, ela acontece. Nada você vai fazer sem que haja consentimento. E quando Deus se levanta para impedir algo, ele pergunta, operando eu, aliás, quando ele vai operar algo, ele pergunta, operando eu, quem impedirá? Se em dado momento Deus entra em ação para impedir a ação natural, o curso natural de alguma coisa, tal ação acontece, tal feito se realiza, porque Ele é o Deus do impossível. Os convertidos de Tessalônica receberam a palavra, mas não receberam a palavra como palavra de homens. Numa obra de Deus, do agir do Espírito Santo, eles receberam como palavra de Deus. Como de fato Paulo vai dizer assim, na verdade é a palavra de Deus que eu falei para vocês.
Não era da imaginação do apóstolo Paulo, de alguma maneira inventiva, não. Era algo de Deus, a qual também opera em vós. Ou seja, uma palavra que tinha um efeito, uma ação naqueles convertidos, em vós os que crestes. E na verdade nós entendemos que se algo da responsabilidade humana se envolveria no momento em que a palavra de Deus está sendo pregada, algo que você pode fazer é prestar atenção, dar ouvidos. Dar ouvidos. Lídia, a vendedora de púrpura lá em Atos, quando Paulo estava pregando em Filipos, ela estava com o ouvido atento. Ela estava interessada em ouvir. Mas abrir o coração de Lídia e ocorrer a obra de conversão, aí a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela. E a Bíblia registra que Lídia foi a primeira mulher e a primeira pessoa convertida a Jesus Cristo na Europa. Você percebe que eu uso muita palavra convertido, convertida, conversão? Essa palavra não é uma palavra que eu quero usar por usar. Ela está em Tessalônica. Ela tá no texto dos Tessalonicenses. Quando os Tessalonicenses fizeram soar a pregação do Evangelho, que eles pregaram o Evangelho, lá no capítulo 1, a fé deles se espalhou de tal maneira que Paulo diz, escrevendo a carta, que já não havia necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos, lugares onde eles pregaram, anunciavam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Pessoas estavam dando testemunho da realidade da entrada de Paulo, Silvano e Timóteo, pregando para os Tessalonicenses. E como dos ídolos, Paulo está falando com eles, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, quando eu uso convertidos de Tessalônica, é a Bíblia que usa essa expressão. Eles se converteram exatamente de onde as pessoas se convertem. Você percebe que lá em Atos 17, quando ocorrem as conversões, alguns vão se unir a Paulo e Silas, possivelmente judeus, e uma grande multidão de gregos religiosos e algumas mulheres principais. Uma maioria tinha religião, mas não tinha o conhecimento da verdade. Não tinha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda que eram de nome religiosos. Aqui no Brasil, se faz uma pesquisa, a palavra religião que nem se encontra essa palavra no Velho Testamento, uma única vez é mencionada no Novo, porque religião, da palavra religar-se, seria então o homem tentando religar-se a Deus, quando na verdade o cristianismo, Cristo é Deus vindo, manifestando a sua obra de salvação, é Deus vindo e alcançando o homem, é o veio de Deus, é o ato de Deus enviar o seu Filho. Quando uma pessoa está interessada em conhecer Cristo como Senhor e Salvador, muito mais já estava Deus, que antes da fundação do mundo, menciona que Cristo foi o Cordeiro morto. Então, a ação parte de Deus, a obra salvadora, ela parte do propósito de Deus. Imediatamente, quando Adão pecou, Deus já manifestou a providência do Redentor. Eu sei que para algumas pessoas a vida aqui é tão interessante, mas é passageira, viu?
é efêmera, é transitória. A eternidade, sim. Eternidade é eternidade. A Bíblia inequivocamente ensina que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois dessa vida, há uma eternidade. E só há 2 lugares. Eu sei que tem uma pessoa aqui que está dizendo para Deus que não quer ir para o céu. Quer ficar na terra. Não há essa oportunidade. É céu ou inferno. Se você fizer uma pesquisa nos evangelhos, se Jesus falou sobre o céu, ele falou 13 vezes mais sobre o inferno. Há uma realidade do inferno. Há uma realidade. E a Bíblia, quando fala em salvação, ela fala hoje. Liga-se a palavra salvação à palavra hoje. Hoje é o dia da salvação. O amanhã pertence ao Senhor. Todo dia quando você acorda, ufa, você retornou. E quando a gente dorme, a gente fica inconsciente, não é? Você não tem noção. De vez em quando, lá em casa, eu digo para minha esposa, choveu de noite. Não vi nada. Quer dizer, não acordou, né? Está dormindo. Como é que vai entender que uma chuva passou pela madrugada, não é? Os tessalonicenses receberam a mensagem na percepção que nós tratamos na semana passada. Eles receberam e houve uma obra de Deus com eles. Paulo está mostrando isso para eles, porque ele vai mostrar mais adiante o que eu falei para você. Ele vai encerrar o capítulo dizendo quem eles são para Paulo e por que eles são para Paulo. Porque houve uma recepção da mensagem, numa percepção que tiveram da mensagem, da pregação do Evangelho. Nós temos aprendido que ninguém pode ser neutro ou ficar neutro diante da pregação da palavra de Deus, diante da mensagem de Deus. Ou você vai ser alguém alegre ou alguém irado. E as duas coisas aconteceram em Tessalônica. Alguns creram, se ajuntaram a Paulo e Silas, ou Silvano, uma multidão de gregos religiosos, mulheres distintas, mas o texto menciona que os judeus desobedientes, que odiaram, que se iraram com a mensagem, movidos de inveja, levantaram alguns homens perversos dentre a multidão, alvoroçaram o povo, o local, a ponto de assaltarem o local onde Paulo, Silvano e Timóteo estavam hospedados, a casa de Jason. Não os encontrando, levaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando uma frase que se tornou o slogan do movimento do apóstolo Paulo pregar o Evangelho: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Ensinando contra os decretos de César, que há outro rei, Jesus, e dizendo, os quais Jason recolheu, e eles estão praticando algo contrário até mesmo a César. Alvoroçaram a cidade, os principais, o Jason e os irmãos que foram presos pagaram fiança, ofereceram satisfação e foram soltos. Então, sempre quando a mensagem é pregada, vai haver alegria na recepção daqueles que a recebem, acolhem, como também
pessoas vão ficar iradas e vão rejeitar. Eu estou na recepção, da percepção da mensagem. Eu vou falar com você hoje à noite sobre o poder da mensagem. O poder da mensagem. Versículo 13b e o versículo 14. Eles receberam a palavra de Deus, uma palavra que estava operando neles que haviam crido. Porque vós, irmãos, versículo 14, haveis sido feitos o quê? Imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Por quê? Eles se tornaram imitadores das igrejas da Judéia. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Eu mencionei para você na semana passada que a perseguição mais forte ela começou com os judeus. Não foi com o Império Romano, não foi com Roma, mas foram com os judeus, de dentro do judaísmo. E até hoje há uma rejeição de Cristo por parte da nação de Israel, dos judeus. A proclamação divina da palavra de Deus, pregada, anunciada por Paulo, realizou nos convertidos de Tessalônica uma obra interior. E a eficácia dessa obra interior aconteceu numa demonstração exterior. Por quê? O versículo 14 responde sobre isso. Eles sofreram perseguição, começaram a padecer, porque verdadeiramente eles experimentaram o poder da palavra de Deus. Ao receber a palavra de Deus, eles tornaram objeto de perseguição. Tem pessoas, não muito distantes da nossa época, que pelo simples fato de dizer eu sou um cristão, tiveram sentença certíssima de morte e morreram. Pelo fato, eu agora tenho Cristo como meu Senhor e Salvador. Foram executadas. Tem uma família de paquistaneses lá em Araçatuba. Quando é que eles vão voltar para o seu país de origem? Talvez nunca mais. Se lá pisarem, serão mortos. Qual o crime? Cristãos. Cristãos. Eu disse para você semana passada que desde a crucificação de Cristo, o cristianismo tem sido perseguido. Ok, talvez no Brasil não é tanto quanto em alguns outros lugares, mas há lugares que o cristianismo é terminantemente rejeitado, repudiado. Pessoas se enchem de ódio só de ouvir o nome Jesus. Mas chegar-se ao dia que a Bíblia promete em Filipenses que toda língua há de confessar o quê? Que Jesus é o Senhor, e todo joelho há de se dobrar. O John Lennon, pouco tempo antes de morrer, afirmou que ele era mais famoso do que Jesus Cristo, mais importante, mais célebre. Não viveu muito tempo para continuar expondo tal pensamento. Os crentes de Tessalônica imitaram os crentes da Judéia, que enfrentaram perseguição por amor a Cristo, compromisso com Cristo. Se algo vai contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, porque eu creio, amados, que este mundo ele se encontra nas mãos de Deus. Deus que tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo.
Quantas vezes os seus planos foram frustrados? E você estava com a plena certeza, vai tudo suceder assim, assim, assim. A Bíblia nos ensina. Em Tiago, amanhã vou fazer tal coisa, farei isso, farei aquilo. Se for a vontade de Deus, se o Senhor quiser. Você vê que até Paulo, para visitar os Tessalonicenses, sentindo uma vontade imensa, ele foi impedido, entendia que Deus havia permitido que Satanás o impedisse. Para que Paulo, quando ele fala sobre a excelência das revelações que Deus lhe levou a ter de Deus, revelação verdadeira, não é o que dizem, o que mencionam hoje em dia, pela excelência de tudo quanto Paulo escreveu, que você tem registrado na Bíblia, Deus permitiu que um mensageiro de Satanás o esbofeteasse, para que ele não se exaltasse pela excelência do que lhe fora revelado. E acerca da situação que ele orou por 3 vezes, pedindo a obra de cura de Deus. Ele não menciona exatamente o que era o espinho na carne, ele chama de espinho na carne. Já pisou num espinho? Espinho na carne é horrível. Quando um espinho penetra, ou uma farpa, incomoda, não é? Ele chama de espinho na carne, e era um sofrimento, e ele orou. Quando nós oramos, buscando uma resposta de Deus, pode ter certeza, Deus vai responder, ainda que a resposta dele seja não, não te concederei o que você está pedindo. Paulo pediu a cura, e o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então de bom grado diz, vou me gloriar nas minhas fraquezas, quando sou fraco, quando me sinto fraco, então eu estou forte. Um homem chamado James Denning, ele afirmou, há muitos anos atrás, depois você pode pesquisar sobre ele se você quiser, o James, James, Denny, ele afirmou o seguinte: à medida que a palavra de Deus opera em nós, entramos em choque com o mundo que a rejeita. Se você se fala leitor da Bíblia, estudando a palavra de Deus, recebendo, acolhendo a palavra de Deus, você vai ser taxado. Você vai entrar em choque com o mundo. Você vai entrar em choque com as pessoas. Principalmente hoje, onde a ciência avançou sobremaneira. E principalmente hoje, onde o nome de Deus está sendo banido. O conceito real do Deus vivo e verdadeiro, ao ponto de Jesus indagar nos seus dias, se quando ele voltasse, isso pesa, amados, no nosso coração, encontrará o Filho do Homem fé na terra? Fé é uma palavra, hoje está ficando distante, eu quero prova, eu quero a realidade dos fatos, e você diz, olha, é pela fé. Não quero saber de fé, não, isso é coisa de religiosidade. Nós queremos comprovação científica. E negam a existência de Deus. E Deus fala sobre isso, o único dominador. Amados, Deus não está surpreso, impressionado com essa geração que nós vivemos. Ele muito bem conhece os tempos, as estações, as gerações, os períodos.
Se no meio religioso, chamado religioso, ele já colocou na sua palavra que teríamos tempos trabalhosos e menciona vários motivos dos tempos trabalhosos, o que poderia se dizer lá fora? Mas entendamos, Deus tem uma palavra que tem um poder, o poder da palavra, o poder da mensagem. A palavra de Deus, a palavra do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também, primeiro do grego, não, eu confundi agora. Primeiro do judeu e também do grego, deixa eu conferir aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16, é isso? Deixa eu ver lá. Não me vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, isso mesmo. É o poder. Então, quando nós abrimos a palavra, abrimos a Bíblia, ou pregamos a palavra, colocamos um versículo, é o poder. Amém? É o poder de Deus. E houve a percepção da mensagem pelos Tessalonicenses, e houve também, além da percepção da mensagem, o poder da mensagem. A palavra em si tem um poder, aí vem o Espírito Santo trabalhando o poder de convicção. Os gregos, da filosofia grega, eles tinham um conceito que eles deveriam se preparar o máximo possível na sua linha de argumento para convencer, usando todo o recurso possível para trazer convencimento daquilo que era apresentado, ensinado, mostrado por eles. Eu e você não precisamos preocupar com isso. É obra do Espírito Santo. Amém? Nós somos apenas instrumentos, apresentando a palavra. Agora, eu quero crer que você realmente seja alguém que experimentou a obra de conversão. O que significa conversão? Eu estava caminhando com os cachorros essa semana, estava pensando nisso, conversão. Quando eu estou dirigindo na rodovia, imagina você, eu saio de Araçatuba, com tudo programado, já sabendo até a hora que eu ia chegar em Barretos. Entramos na rodovia e alguém no carro diz: pai, esqueci os remédios que preciso, ou que deveria estar no carro ali com a gente. Ficou a bolsa dos remédios. E na rodovia, aquela rodovia que você tem pista dupla. Falei, agora tem que esperar uma conversão. Será um momento para fazer uma conversão. Conversão é mudança de direção. Você está indo na direção e você muda a direção. O que aconteceu com os Tessalonicenses? Eles vieram dos ídolos, se converteram, houve uma mudança de direção, estavam servindo à idolatria e passa agora a servir ao Deus vivo e verdadeiro, ou seja, é obra de Deus. No plano humano ninguém consegue fazer isso. É obra de Deus. Houve uma conversão. Até porque o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, lhe parecem loucura, porque ele não pode entender as coisas de Deus, se discerne espiritualmente, ou seja, a comunicação de Deus é com o seu Espírito. E para que o seu espírito funcione, ele precisa ser vivificado. Efésios capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou. Qual a condição que nós fomos vivificados? Estando mortos em delitos e pecados. Eu volto a ressaltar, um morto não faz nada.
É a obra de Deus vivificando. A nossa missão, a minha e sua, é a de sermos pregador, pregar, anunciar. O convencimento é do Espírito Santo. A obra é de Deus, que vivifica, que gera vida. E aí, com a vida espiritual, anteriormente estava morto espiritualmente, agora foi vivificado. Nós oramos, Deus, eu lembro de um garoto na nossa igreja, que ele hoje já é pastor, homem formado, está com 40 e tantos anos, mas adolescente, ele vinha orar, quando tinha um momento de recolhermos a oferta, ele orava, Deus, salva o meu pai. Eu sempre prestava atenção que ele orava assim, Deus, salva o meu pai. Estava na igreja ele, a mãe, as irmãs, mas o pai dele não, veio a família e ficou o pai. Que aliás esse pai veio a Cristo em 95, ele me chamou e falou assim, vem cá, quero falar com você. Eu falei, o senhor quer falar comigo? Não. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí nós marcamos um tempo juntos. Em 2019, ele partiu para a eternidade. Ele pôde ficar de 95 a 2019. Eu lembro do filho, Deus salva o meu pai. Eu pergunto para você, tem alguma coisa difícil para Deus? Não tem. Não tem. Só que Deus tem a maneira de trabalhar. Não é por força, não é por violência. É através do Espírito dele. Por A ou mais B, da forma dele, ele vai te convencer. Qual é a direção certa? Qual é o propósito dele? Quando eu comecei a frequentar a igreja, por exemplo, eu não entendia que eu precisava de Jesus, que eu precisava responder o Evangelho, mas eu comecei a frequentar, até que eu fui recebendo a compreensão da palavra. Não é da noite para o dia. E mesmo quando eu conheci Jesus como Senhor e Salvador, eu me tornei um bebê espiritual, espiritualmente falando, um bebê que requer ser acompanhado, cuidado. Eu não tomava o leite da palavra sozinho. Tem aquele momento que você, fisicamente falando, né? Eu fazia isso muito em casa, né? Você dá uma mamadeira para a criança, e chega um momento que eu tentava fazer a criança segurar, né, com a mãozinha. Às vezes você consegue, com alguns meses, às vezes você consegue, ela fica ali segurando, mas mesmo assim é perigoso, tem que acompanhar, né? Pode engasgar. Então não dá para você confiar que ela vai segurar e vai tudo bem. E se ela engasgar? E aí? Você deu para ela segurar? Que juízo tem em você, não é? De achar que o bebezinho ali segurando vai dar tudo certo. Então tem um acompanhamento por todo o tempo necessário de cuidado e coisas assim. E pessoas vindo a Cristo, na obra de Deus, recebem a palavra e, por incrível, vão permanecer. Porque Deus é poderoso para confirmar. Nem a perseguição, nem o fato de Paulo ser impedido por Satanás de chegar lá. Ele teve alguém que chegou. E alguém que trouxe as notícias boas. O pessoal está firme. Firme. E aí Paulo vai dizer lá no versículo, no capítulo 2, por que eles são a coroa da alegria, os Tessalonicenses? Porque eles foram ganhos para Cristo por Paulo. E a pessoa que você ganha para Cristo, você a pessoa é a sua coroa, o seu prêmio de recompensa. Há uma coroa, há uma recompensa para o ganhador de almas. Então, é um trabalho que você faz na obra de Deus
Nós trabalhamos e o nosso trabalho não é em vão. Tem os seus resultados. E vai chegar um dia que nós vamos ou perder ou receber a coroa da alegria, coroa de gozo. E não só eles eram a coroa de Paulo, mas também eles haviam propagado o evangelho. Certamente pessoas foram alcançadas que eram para eles, que seriam para eles a sua coroa de glória, a sua coroa de alegria. Na semana que vem, vamos entrar no versículo 15, para falar de rejeição da palavra. O que acontece quando a pessoa rejeita a palavra? Quando você recebe a palavra, o resultado é perseguição. Houve perseguição por quê? O resultado é perseguição, você vai ser perseguido. Você recebeu a palavra, você vai ser perseguido. Basta você ler como os seguidores de Jesus Cristo enfrentaram a perseguição. Alguns morreram. João chegou a ser mergulhado num tacho de água, de óleo escaldante. Agora ele levantou, ele se ergueu, ele se levantou. E o executor mandou que ele fosse exilado. Mas ele só não morreu no tacho de óleo escaldante porque Deus neutralizou a ação daquele óleo quentíssimo por um propósito. Não havia ainda encerrado a missão de João. Quando você enfrenta perseguição, você está sujeito a morrer, se não for, se assim for o tempo designado por Deus. Mas a aceitação recepcionou a mensagem, de percepção da mensagem, poder da mensagem, sim, você vai ser perseguido. O resultado é perseguição, mas a rejeição da mensagem tem também um resultado. Nós vamos falar semana que vem desse resultado da rejeição da mensagem, porque lá em Tessalônica houve sim rejeição da mensagem, rejeitaram e perseguiram não só os mensageiros, mas também aqueles que haviam recebido a mensagem. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Há muita confusão ainda hoje, no setor religioso, chamado setor religioso, mas o evangelho é simples, a mensagem de Deus, de boas novas, é simples. Não é Cristo e algo mais, não. Ele pode salvar perfeitamente, é Cristo, só Cristo. Não é Cristo e frequentar a igreja que vai te dar a condição de ser salvo. Não, frequentar a igreja é uma questão de obediência, não tem nada a ver com salvação. Não. A minha mãe aceitou Jesus como Senhor e Salvador e nunca mais voltou à igreja. Menos de um mês Deus a levou. O ladrão da cruz que aceitou Jesus, não deu tempo dele frequentar a igreja. Não é verdade? Não é aceitar Jesus e algo mais, ou como um aditivo. É Cristo e boas obras. Não, é Cristo, é somente Cristo, tão somente Cristo, é vir a Cristo. Não, Senhor é um bendito e eterno Salvador, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Eu creio que Jesus é o único e todo suficiente Salvador, a salvação está em Cristo, eu creio nisso. Eu creio que Cristo salva, liberta e transforma. Eu creio que Jesus veio para ser o meu Salvador. Ok? Você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Com o coração você crê para a justiça. A Bíblia diz, serás salvo, não é talvez salvo. Deus não é Deus de dúvida, é Deus de certeza. Ele deu certeza a respeito de Cristo como? Ressuscitando-o dentre os mortos. Porque Jesus se entregou pelos nossos pecados, sim, mas ressuscitou dentre os mortos. Romanos 4:25, para a nossa justificação.
a condição de alguém ser declarado justo sendo pecador somente pela obra de Cristo e através de Cristo. Nós somos justificados pela fé. Não é por obras, não é por fazer isso ou aquilo, é unicamente pela fé. Fé que envolve conhecimento, concordância, confiança, que resulta em entrega, aceitação e andar seguindo o Senhor Jesus. Amém? Não é isso que vocês fizeram? Não é isso assim? Estou seguindo Cristo. Ele é o caminho para o céu. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, Senhor Altíssimo, graças te damos nesta noite, pelo poder e autoridade da palavra do Senhor, por essa maneira como a tua palavra tem nos feito conhecedores, como os Tessalonicenses foram, ao receberem a mensagem, ao acolherem a palavra em seus corações, a pregação da palavra de Deus com palavra de Deus e não de homens. Sobre a nossa igreja, aqueles que pela transmissão nos acompanham, se há alguém, ó Deus, cujo coração Cristo não habita pela fé, que hoje seja um dia, seja um tempo de decisão, pois o amanhã pertence ao Senhor. Oramos pelo nosso povo, a nossa igreja, pela direção e obra do Senhor. Ó Pai, dê também aos teus servos que já estão em Cristo o desejo de vivermos uma vida sendo edificados em Cristo Jesus. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. O Senhor Jesus, o Espírito de Deus e a comunhão de Deus, nosso Pai, seja para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Pode se sentar o nosso pessoal aqui.